Vamos orar? Vamos orar. Ó Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado porque o Senhor deseja falar aos nossos corações e que o Espírito Santo possa falar com cada um de acordo com a necessidade de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir em Jeremias capítulo 23. Jeremias capítulo 23. Salmos, Provérbios, Isaías, Jeremias, capítulo 23. Nós vamos ler do versículo 16 em diante. Amém? Se não achou ainda, a gente espera, não tem problema não. Diz a palavra, Jeremias capítulo 23, versículo 16 em diante. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deem ouvidos às palavras dos profetas que profetizam entre vocês. Que coisa estranha, não? Deus está dizendo, não é para ouvir os profetas. Não é para ouvir os profetas. Não, vamos voltar para a leitura e você vai compreender. Vamos voltar para o capítulo 23, versículo 16. Vamos ler de novo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deem ouvidos às palavras dos profetas que profetizam entre vocês e que os enchem de falsas esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, vocês terão paz. E a todos os que andam segundo a dureza do seu coração, dizem, nenhum mal vos sobrevirá. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ouviu, eis que a tempestade do Senhor, o furor saiu, e um vendaval passou sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se desviará até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias, vocês entenderão isso claramente. Não mandei esses profetas, mas eles foram correndo. Não lhes falei, mas eles profetizaram. Mas, se tivessem estado no meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo e teriam feito voltar do seu caminho, mau caminho, e da maldade das suas ações. Amém? Pastora Lúcia e eu voltamos hoje de um encontro da terceira idade, afinal agora eu já sou mais que 60, né? Estivemos lá desde a quinta-feira, quem organizou foi a Igreja do Nazareno de Atibaia, pastor Estevão Ripe e dona Brenda, e a equipe de lá nos convidaram para ter uma participação à tarde, com algumas atividades, mas nós fomos muito abençoados. Deu tempo só de chegar em casa, cochilar uns 15 minutos, tomar um banho, trocar de roupa e vir para cá. Mas foi um tempo muito especial, porque Deus falou ao nosso coração. Além de aprendermos algumas coisas, um médico falou lá sobre as mudanças depois que a gente entra nessa fase da vida, né? Começa a enxergar menos, ouvir menos, a boca muda, a vontade de beber água muda, necessidade de fazer algumas coisas, e foi um tempo especial.
E Deus nos ajudou trazendo à memória alguns testemunhos que já conhecíamos, mas não por inteiro. E pudemos conhecer testemunhos novos. O texto aqui está falando que Deus diz, olha, não ouça esses profetas que estão falando aí, porque não fui eu que mandei. Esses profetas que estão aí no meio do povo, eles estão dizendo aquilo que eles acham que vai acontecer. E são palavras que agradam o povo, porque o povo estava passando por problemas, parte dos utensílios do templo já tinham sido levados para a Babilônia, e os profetas que estavam falando no meio do povo estavam dizendo, não, vai voltar tudo. As coisas que foram levadas do templo, Deus vai mandar de volta. Enquanto que o profeta de Deus, o Jeremias, o autor desse livro, estava dizendo, não vai voltar. Agora não, vai demorar 70 anos. Mas os profetas que Deus está dizendo, não escuta esses profetas, estão dizendo que nada, vai voltar rapidinho essas coisas. Não vai acontecer nada. E Deus está dizendo, não fui eu que falei com eles. Eles estão falando, dizendo que Deus mandou falar, mas eu não mandei falar nada. Eu não mandei falar nada. Eles é que estão inventando, eles é que sonharam e estão achando que é uma visão. Se eles fossem profetas verdadeiros, olha o que diz ali o versículo 22. Mas, se tivessem estado no meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo, e teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Esses profetas que estavam profetizando coisas boas, há dias ouvi alguém dizendo, um profeta falou isso, aquilo outro, aí eu comentei com a pastora, é tudo coisa assim genérica. É a mesma coisa que eu chegar e disser, Irene, a semana você vai ter uma bênção. Ela pode achar um dinheiro, ela pode ganhar um presente, ela pode tantas coisas. E o contrário também é verdade. Se eu disser, Marcelo, a semana você vai ter um problema. Quem não tem problemas? Pode ser um carro quebrando, pode ser um pneu furando, pode ser uma criança que machuca, pode ser uma topada na porta, tantas coisas. E aí vai dizer, o profeta avisou que eu ia ter um problema. O profeta avisou que eu ia ter uma bênção. Os profetas estavam dando palavras agradáveis. O povo estava preferindo ouvir os profetas que Deus não tinha enviado, ao invés de ouvir o profeta Jeremias, que estava dizendo, gente, precisa consertar, precisa andar direito, precisa mudar o caminho, vocês estão no caminho errado, precisa voltar, precisa... Deus está dizendo, se eles fossem verdadeiros, eles avisariam, vocês estão errados. Já comentamos aqui de uma mulher que dizia que o profeta estava falando várias coisas para ela, mas nós sabíamos que se fosse um profeta verdadeiro, diria, você precisa acertar a sua vida. Porque a vida daquela pessoa não estava certa. Mas a profeta só deu palavras assim, de encher, de estufar e dizer, vai dar tudo certo. Nós estivemos lá no encontro e uma das palavras que me abençoou bastante foi da dona Adélia Perucchi. Uma família muito antiga da igreja. Para vocês terem ideia, o nosso terceiro filho se chama Alexandre, por causa do meu amigo de infância, Alexandre Perucchi. Então, quando soubemos que ia ser um menino, eu recomendei, Alexandre, o nome do meu amigo. Era assim, acabava a escola dominical, ou nós íamos para a casa dele para passar o domingo à tarde e vir para o culto à noite, ou vice-versa. Tinha só uma diferença, o Alexandre gostava de ir para a nossa casa, porque o nosso quintal tinha árvores, e ele não conhecia árvores, então subir em árvores, descer da árvore, brincar na terra, rolar pneu, né? Pneu
Pneu velho, meu pai deixava lá em casa e a gente rolava pneu o dia inteiro, fazia corrida de pneu, pulava pneu. Então o Alexandre Perucchi gostava de ir para nossa casa por causa dessas coisas. E nós gostávamos de ir para a casa dele, porque na casa dele tinha autorama, tinha kart, que a gente sentava e era um carrinho que você pedalava e dava volta no quintal, aquela coisa toda, bicicleta e patinete, essas coisas assim. Então, coisas que a gente não tinha em casa, carrinhos especiais. Mas Dona Adélia foi homenageada nesse encontro e ela contou algumas coisas. Contou como é que eles chegaram à igreja. Isso lá para os anos 1965, obrigado, 65. Aconteceu uma tragédia na família deles. Com o filho mais velho, voltando da escola, decidiram fazer uma aventura no trilho do trem. Coisas que às vezes as crianças veem na televisão e acham que é fácil fazer. E ele e mais um amiguinho tentaram fazer, mas foi fatal. Aquilo abalou Campinas, aquela situação de uma criança sendo a vida ceifada daquela forma, abalou Campinas. A família ficou também muito abalada. Mas o pastor Jaime Kratz, que era pastor da Nazareno Central de Campinas, daí vem o nome do Jaime, né, do Jaime Kratz. Pastor Jaime Kratz, que era pastor em Campinas, no dia seguinte pôs uma cartinha na caixa de correio deles. Ele não conhecia a família, mas sabia onde morava, talvez porque deram endereço no jornal, alguma coisa assim. Antigamente isso às vezes acontecia, dava endereço de onde a pessoa morava e tudo mais, ou alguém conhecia, mas ele soube onde é que a família morava e no dia seguinte ele pôs um envelope na caixinha do correio e quando a família foi olhar a caixinha, tinha um versículo e Dona Adélia disse, foi o primeiro versículo da Bíblia que eu vi. Ela já era casada, mas foi o primeiro versículo da Bíblia que ela teve contato. E o versículo era aquele de quando Jesus está lavando os pés dos discípulos, e o Pedro fala que não era para lavar o pé dele, até que Jesus disse o quê? O que eu faço, você não vai compreender, mas vai compreender lá na frente. Esse foi o primeiro versículo. Durante 7 dias, toda vez que eles iam na caixa de correio, tinha uma cartinha do pastor Jaime Kratz, com um versículo, cada dia um versículo diferente, e o endereço da igreja. Passado alguns dias, o marido dela, o José Ulisses Perucchi, ele disse para a esposa, a gente precisa ir numa igreja. E ela disse, eu tenho endereço de uma igreja. Era ali na Francisco Glicério, 1355. E eles foram à igreja e entregaram a vida para Jesus. A igreja apoiou nessa fase de perda do filho mais velho. Outros vieram depois, outros filhos, e a família se tornou parte da igreja. E foram conhecendo Jesus, foram tendo experiências, foram aprendendo, para vocês terem ideia, vários dos pastores de hoje foram alunos do José Ulisses Perucchi, porque depois ele se tornou um dos professores no seminário, eu tive aulas com ele. A Dona Adélia foi minha professora de escola dominical. Ele foi presidente de escola dominical quando era garoto. Deus fez uma obra naquela família. Lembram que eu comentei que uma vez meu pai estava em casa, ele tinha um grupo de evangelismo, eles saíam, eles pegavam um carro, uma Kombi, alguma coisa assim, vários pastores viajavam, tipo para Belo Horizonte, cada pastor ia para uma igreja, às vezes dormia num quartinho dentro da igreja, não era hotel, não era avião, nada disso, era carro, e cada um ficava numa igreja e pregava quinta, sexta, sábado e domingo.
Dr. Peruque era um deles. Jaime, por favor. Dr. Peruque era um deles. Mas houve uma noite na minha casa que de repente um dessa equipe, porque eram alguns pastores e alguns que não eram pastores, mas eles também iam para pregar. Numa noite bateram na porta, apertaram a campainha, se não me engano, era lá no Cambuí, e era um do grupo que chegou e disse: eu vim para orar. Aí meu pai disse: tá bom, vamos orar. Daqui a pouco, novamente a campainha. O outro chegou lá também e disse: eu vim orar, eu estava em casa, senti vontade de orar. Não tinha WhatsApp para dizer: vamos orar hoje à noite, né, como a pastora e as meninas fazem. Não, era o Espírito Santo que disse, um por um: vai hoje orar lá na casa do pastor Joaquim Lima. Todos da equipe chegaram na mesma noite, todos dizendo: eu vim orar, e não tinham combinado. Deus fez a obra nessa família Peruque. Lá no escritório em Campinas, onde eu trabalhei muito tempo, havia um papel de parede, uma paisagem muito bonita. E como é que a gente vê uma paisagem bonita num papel de parede? Quando a gente está pertinho, porque eu sentava perto daquele papel de parede, eu via assim um pedacinho. Mas para ver o papel de parede inteiro eu tinha que me afastar e olhar a imagem toda. E às vezes eu ficava olhando aquela imagem dizendo: tem alguma pessoa nessa foto? Eu nunca localizei uma pessoa. E às vezes chegava mais alguém, elogiava, dizia: vê se você acha alguma pessoa nessa. E a pessoa procurava, dizia: não tem. Eu falei: não, eu também nunca achei. Às vezes eu dizia: você está vendo algum bicho nessa paisagem? Eram árvores, um riozinho e coisa e tal. E eu procurei muitas e muitas vezes, eu nunca vi um passarinho, um patinho, um peixinho pulando na água, um lagartinho em cima da pedra, nunca vi. Um dia eu estava olhando aquela paisagem toda, de repente eu olhei lá no cantinho, e eu falei: o que é aquilo? Uma cor diferente. Eu fui chegando perto, era um carro no meio das árvores. Talvez a pessoa que tirou foto deixou o carro lá, mas para ver a imagem inteira tinha que afastar. O que eu quero dizer para você hoje à noite é que às vezes você está olhando agora, 2022, março, quase finalzinho de março, e você tem uma parte da grande fotografia. E às vezes a gente não faz ideia do que Deus está fazendo, do que Deus já fez em algumas pessoas, que vai fazer. Eu conheci a parte da história da dona Adélia Peruque, o Dr. José Peruque já está com o Senhor, mas ontem eu pude ouvir mais um pedacinho que me alegrou muito saber dessa parte que cada dia havia um bilhete, uma cartinha na caixa do correio. Eu quero que você hoje compreenda que andar com Jesus Cristo não é apenas ouvir palavras agradáveis, aquelas coisas gostosas que a gente fica, puxa, feliz. Às vezes são palavras de alerta, às vezes são palavras: olha, cuidado, o fim está próximo. Aliás, está mais próximo hoje do que domingo passado. Temos que estar prontos, as coisas estão acontecendo e nós precisamos entregar nossa vida para Jesus, entregar nossa família para Jesus e deixar que Ele cuide de tudo. Os profetas que estavam falando para o povo de Deus estavam só falando coisas boas: vai ter paz, as coisas do templo vão voltar, Deus mandou dizer isso, Deus mandou dizer aquilo. Mas não diziam: Deus mandou dizer, conserta a sua vida.
conserta esse namoro, conserta esse casamento, conserta esse seu relacionamento com os colegas de trabalho, conserta a sua atividade profissional. Hoje tivemos a oportunidade de almoçar com um casal que tínhamos conhecido no evento que aconteceu há 2 anos atrás. O mesmo evento, durante a pandemia não aconteceu, ano passado, mas no retrasado aconteceu. Mas conhecemos o Giba e a Adriana apenas assim, rapidinho. Aquela conversa rápida, ele tinha sido jogador de basquete, chegou a jogar em vários times profissionais. Mas hoje de manhã, depois que desarmamos algumas coisas, eles disseram, vamos almoçar junto, né? Porque tinha um refeitório lá e eles falaram, vamos sentar na mesma mesa para a gente almoçar junto. E nós almoçamos até que a Adriana disse, bem, conta para eles como foi que a gente chegou para a igreja. Conta para eles. E aí o casal começou a dar o testemunho. Eles estavam com muitos problemas financeiros e tudo mais, até que o Giba conheceu o filho do pastor Neco Simões, lá em Atibaia. Ajudou com algumas coisas, ajudou com algumas situações da prefeitura e tudo mais. E até que esse filho do pastor Neco Simões, que cuidava de uma igreja em Atibaia, disse, leva sua esposa lá na igreja, vão lá na igreja com os filhos. E aí ele chegou em casa, falou para a esposa, bem, a gente tem um convite para ir na igreja. Ela disse, não vou não. Ela não quis ir, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Teve várias oportunidades que o Giba convidava, ela dizia não. E a situação indo de mal a pior. Giba bebendo muito, problemas de relacionamento, problemas da criação dos filhos, problemas financeiros, mas ir para a igreja, não. Até que um dia a Adriana estava num lugar sozinha, num mercado, alguma coisa assim, e encontrou esse pastor que era amigo do Giba, que ela já tinha encontrado alguma vez, e ele perguntou, está tudo bem? Ela disse, está tudo bem, né? Aquela coisa assim, está tudo em ordem. E aí ele disse, não parece tudo bem não. Não parece que está tudo bem. E ela disse, não, está tudo bem sim, coisa e tal, e ele disse, não parece muito bem. Até que ela disse, eu vou falar a verdade, a gente está se separando. A gente está se separando, estamos com um problema, isso, aquilo outro. E aí ele disse, eu sei alguém que pode ajudar vocês, eu conheço uma pessoa que pode ajudar vocês a resolver isso. E aí ela ficou esperando que ele desse um cartãozinho de algum psicólogo, alguém assim que fosse ajudar para que o casamento não terminasse. E aí ele disse, quem pode ajudar vocês é Jesus Cristo. Jesus Cristo. E ela pensou, é a última pessoa que eu iria imaginar que poderia me ajudar com o meu casamento. E ela ficou assim, pensativa, e quando chegou o domingo, porque ele falou, vai lá na igreja, eu vou estar na porta da igreja esperando. Quando foi domingo, ela foi escondida na igreja, ela com os filhos. Um carrinho velhinho, bem velhinho. Maior vergonha de chegar com aquele carro antiguinho na porta da igreja, e quando ela chegou lá, o pastor estava esperando na porta. E aí ela entrou, e de repente as pessoas vinham cumprimentá-la, e ela começou a observar que os irmãos chegavam e um abraçava o outro, não era época da pandemia, né? Um abraçava o outro, aquele sorriso e coisa e tal, vieram conversar com ela, e ela sentada pensando, tudo fazendo teatro. Esse povo vai estar tudo fazendo teatro. Ela não conhecia nada de igreja. Para ela aquilo era teatro. Alguém chegar e se alegrar em encontrar outra pessoa. E aí chegou uma hora que o pastor disse para abrir uma passagem da Bíblia, ela ficou meio atrapalhada. E aí alguém chegou perto, uma outra moça, e disse, olha, eu também sou nova aqui, mas o povo da igreja vai te ajudar muito. E começou a conversar com ela, e ela começou a se sentir, pelo menos alguém estava preocupada com ela. E ela ouviu a palavra, e chegou em casa e disse para o marido, eu fui na igreja, vamos comigo domingo que vem?
E aí o que ele fez? Não vou. Ele convidava, ela não ia. Agora ela convidou. Ele quis dar uma de machão e falou, não vou. E ficou semanas, ela chamava ele dizia, não vou. Bebendo muito. Coleção de cachaça no armário, assim, da casa dele. Demorou semanas e semanas, até que ele disse para ela, na outra semana eu vou. Não deu o braço a torcer ainda naquela semana, na outra eu vou. E ele foi, conheceu Jesus também, teve a sua vida transformada, e o casal consertou o casamento, e os filhos puderam ter contato com o Evangelho também. Deus fez a obra na vida deles. Foi muito bom para nós, sentados ali na mesa do almoço, ouvindo o que Deus fez. Mas isso só acontece porque alguém os ajudou lá atrás, dizendo, conserta isso, conserta aquilo. Ele falou que ninguém falou para ele, joga essa coleção de cachaça fora. Ninguém falou nada para ele, o pastor ia na casa dele, não falava nada. Até que um dia ele olhou aquela coleção e ele sentiu o nojo da coleção. E ele ficou incomodado com aquilo. Ninguém tinha falado nada para ele. Um dia ele abriu todas as garrafas e despejou no ralo. Todas as garrafas. Algumas eram assim, aquelas de colecionador. Mas Deus fez a obra no Giba e continua fazendo. Hoje ele é da liderança lá, do Ministério da Terceira Idade, e Deus tem abençoado. Isso só acontece quando há na igreja uma preocupação não em agradar as pessoas. A gente não, se você vem para a igreja para ficar feliz, não vai resolver. É mais fácil ligar lá um stand-up e você vai ouvir umas piadas mas às vezes a mensagem tem que ser, olha, Jesus está voltando, olha, conserta isso, Jesus quer entrar na sua vida. Outra pessoa que nós conhecíamos um pouquinho só da história dele, e hoje nós ouvimos um pouquinho mais. Alguém que é lá de Valinhos, já conhecia ele há muitos anos, até que hoje alguém disse, alguns anos atrás ele ficou viúvo. E aí ele alugou uma casa vizinha ao cemitério, da janela ele poderia ver o túmulo da esposa. E ele sentava numa cadeira na janela e ficava olhando o túmulo da esposa. Mas Deus, através de Jesus Cristo, foi fazendo a obra na vida dele. E ele conseguiu lidar com o luto, lidar com a perda da esposa e se reerguer. Tudo isso é obra do Evangelho. Outro testemunho que ouvimos que me abençoou bastante foi do pastor Luiz Henrique Biazon. Hoje casado com uma das filhas da dona Adélia Perucci. Mas ele contou que ele era garoto, 9 anos, o avô dele tinha um bar, fazia carteado final de semana, aquelas coisas todas, e ele ficava no balcão servindo as bebidas para os clientes do vô. Fez muita coisa errada. Na escola não ia bem. Um dia a professora entregou a prova de todos os alunos e a prova dele era aquela nota assim, 1, alguma coisa, sabe? Ela entregou a prova para todo mundo, depois foi lá para frente e disse, gente, o Luiz Henrique ali não serve nem para ser lixeiro. Nem para ser lixeiro. Na frente da classe inteira, ela disse isso. E ele cresceu com essa palavra, nem para lixeiro serve. Mas um dia, ele e sua família conheceram Jesus. Ele entregou a vida para Jesus, ele ouviu sobre aquilo que Deus esperava dele,
e jovem, ele teve uma experiência real e passou a sentir um chamado para pregar. E durante muitos anos ele foi o superintendente da região aqui, Distrito Nordeste Paulista, da Igreja do Nazareno. Alguém que não servia nem para ser lixeiro. Mas Jesus entrou. Às vezes a gente precisa parar de olhar só para o nosso umbigo. Olhar para o nosso umbigo é quando a gente é egoísta. A gente só olha para a gente só olha para a nossa casa, para a nossa família, para o meu problema, para a minha situação. Às vezes a gente tem que dar uma afastada e olhar e dizer, opa, Deus está fazendo, Jesus está salvando, Jesus está resgatando, vidas estão sendo libertas, casamentos estão sendo acertados, filhos estão sendo restaurados à comunhão com os pais, pessoas estão tendo outra oportunidade. A gente precisa dar uma afastada para olhar e perceber o que Deus está fazendo. E aí Ele vai mostrar muita coisa. A palavra que veio a Jeremias fala para o povo, não ouvir esses profetas que estão aí. Porque se eles fossem profetas que me escutam, eles falariam outras coisas. A mensagem deles seria diferente. Então, nessa noite, eu quero te desafiar a olhar um pouquinho mais aberto. Olhar um pouquinho mais, assim, sem se preocupar só com a sua casa, só com o seu lar assim pertinho, mas olha o que Deus tem feito. Olha para pessoas que você conhece. Aqui poderíamos ouvir muitos testemunhos hoje de gente que tem uma história talvez semelhante, ou talvez outra história do agir de Deus. Mas quando nós estamos só olhando o nosso problema, a gente não consegue perceber que há um Deus que está desejando tratar cada um de nós com aquilo que nós precisamos ouvir e aprender. Não com aquilo que nós queremos aprender. Porque a gente quer aprender coisa gostosa, né? Mas com aquilo que a gente precisa. O mesmo Jesus que transformou a família Peruc, que trouxe restauração para o casal, trouxe alegria para aquele casal. E hoje, desta família, tem a pastora Flávia Peruc, casada com o pastor Mauro Blaut, lá da Igreja Nazareno no Jardim Paraíso, perto do Guarani. Tem o pastor Alexandre Peruc, casado com a pastora Márcia. Eles são pastores na IECEGEC, em Campinas. Tem a Cláudia Peruc, casada com o pastor Luiz Henrique Biazon. E Deus fez a obra na família inteira. Deus tem feito a obra na vida do Giba e da Adriana. Deus tem feito a obra na vida do Dirceu. Deus tem feito a obra e Ele quer fazer a obra na sua vida, hoje também. Abaixe sua cabeça, feche seu olho. Eu gostaria de orar por você. Eu não sei o que é que tem te incomodado. Eu não sei qual é a situação que você tem tentado resolver sozinha ou sozinha. Eu não sei como estão as coisas no seu casamento, não sei como que está as coisas lá na vida com seus filhos, com seus vizinhos, eu não sei, com seus pais talvez, mas Jesus sabe. E esse Jesus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Esse Jesus quer hoje entrar na sua história, entrar na sua família, no seu casamento,
no seu lidar com seus filhos, com seus colegas de trabalho, esse mesmo Jesus, Ele quer perdoar os seus pecados. A Bíblia diz: todos pecaram e precisam da glória de Deus. Todos pecaram. Todos que estão aqui dentro desse templo hoje já pecaram um dia, ou talvez 2 dias, ou talvez 50 dias, talvez alguns anos, mas todos pecaram pelo menos uma vez só. E o pecado desagrada a Deus. O pecado nos afasta de Deus. Mas Jesus veio para poder trazer uma possibilidade de te aproximar novamente de Deus. Para isso é necessário que você reconheça: sou pecador. Eu tenho feito coisas que Deus não tem se agradado e eu quero pedir o agir de Deus na minha vida, na minha família, nos meus. Vamos orar. Se você hoje deseja que Deus faça algo novo, talvez a semana não foi fácil e você precisa tomar algumas decisões, talvez precisa de esperança, talvez precisa hoje ter uma conversa pessoal com Deus aí no seu lugar, talvez você precise renovar seu voto com Deus ou fazer o seu primeiro voto com Deus, aquela entrega de dizer: Deus, sou pecador e eu quero me entregar hoje. Se você deseja, fique em pé no seu lugar. Nós queremos orar por você. Fique em pé, nós queremos orar. Nós queremos abençoar. Amém. Mais alguém? Fique em pé, fique em pé. O mesmo Jesus que agiu nesses testemunhos que nós compartilhamos é o mesmo que quer hoje agir na sua vida. Se você quer, fique em pé no seu lugar. Se você precisa parar de olhar para o umbigo e olhar para outras situações e olhar a imagem, a paisagem mais de longe para descobrir um pouco mais sobre o plano de Deus para a sua vida, fique em pé. Eu quero orar por você. Quero orar pelo seu dia a dia. Vamos orar. Ó Deus, nessa noite eu quero pedir sobre todos que estão aqui nesse templo, que a palavra possa ser guardada com carinho e que o Espírito Santo possa trazer à memória situações, que o Espírito Santo possa ministrar acerca do teu plano, ó Deus, sobre a necessidade de um recomeço, sobre a necessidade de uma entrega, sobre a necessidade de pedir perdão e tomar uma atitude de seguir Jesus e perguntar para Jesus o que Ele quer que cada um faça. Eu te peço, a Deus, por todos que entraram aqui, especialmente por esses que estão em pé, que o Espírito Santo possa começar algo especial lá dentro do coração, ensinar aquilo que precisam aprender, relembrar aquilo que esqueceram ao longo dos anos, convencer daquilo que ainda não está claro, revelar aquilo que está perto, mas eles não notaram até hoje. Que o Espírito Santo possa colocar um desejo profundo no coração de: eu quero aprender mais, eu quero começar a ler a Bíblia, eu quero começar a orar, eu quero começar a pedir ajuda antes de tomar decisões, eu quero aprender a pedir perdão daquilo que eu fiz e daquilo que porventura eu venha a fazer, para que eu não fique longe de Deus. Abençoa, Senhor, cada um, especialmente esses que estão em pé. Mas, ó Pai, eu sei que alguns
sentiram o desejo de se levantar e, por um motivo ou outro, ficaram sentados. Mas Espírito Santo, faz a obra. Faz a obra. Durante a semana, confirma aquilo que cada um precisa tomar de atitude. Senhor, se é o sacerdote que precisa se posicionar, dá coragem para se posicionar. Se é a esposa que precisa mudar alguma atitude no relacionamento, que o Espírito Santo convença. Se é o filho ou a filha que precisa mudar a forma de lidar com a autoridade dos pais, que o Senhor esteja confirmando. Se é, Senhor, algum pai ou alguma mãe que precisa mudar a forma de conduzir a criação dos filhos, que o Senhor também confirme. Senhor, se é no namoro, no noivado, ou no relacionamento lá na escola, lá na faculdade, lá no trabalho, Espírito Santo vai mostrando, vai ajudando, Senhor, para que haja uma mudança de dentro para fora e que a mudança venha e que haja um convencimento de que as atitudes precisam ser aquelas que vão te agradar, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Se você fez uma oração de entrega, aí no seu lugar, repita comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu te peço perdão, eu te peço, limpa o meu coração, limpa a minha vida, me ajuda a ter uma nova experiência contigo, me ajuda a andar de forma correta. Jesus, muda aquilo que precisa ser mudado, me ajuda a limpar aquilo que está atrapalhando a minha vida, me ajuda a tomar decisões certas. Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor me ama e o Senhor morreu na cruz, para que eu hoje possa ter perdão dos pecados. Amém. Amém. Podem sentar-se. Em nome de Jesus. Pastora Lúcia. Ore com a igreja, por favor. A Deus, obrigada porque nós lemos a palavra. Mas hoje, Deus, é um dia de orar pelas famílias. Um dia de compartilhar com o Senhor aquilo que o Senhor pode e quer fazer. Pai, nós pedimos, continua operando nas nossas casas. Continua não só nas nossas casas, mas aqueles que estão ao redor de nós. Pessoas pelas quais nós temos orado. Assim como aquele pastor orou pela Adriana e pelo Giba, e hoje a família dele é restaurada, e é uma família linda. Assim como a família do Madeira, do Dr. Peru, que foi alcançada, foi transformada, e eles serviram ao Senhor com fidelidade. Dona Velha Sérvia, até hoje, com 86 anos, é uma mulher que serve ao Senhor ainda, com grande alegria e prazer. Pai, eles têm visto a descendência deles servirem ao Senhor, sendo homens e mulheres fiéis ao Senhor. Pai, nós temos visto tantos testemunhos do Senhor, e nós queremos ver, Deus, nessa igreja, cada família sendo tocada, cada família sendo tocada pelo poder de Cristo Jesus, e que maravilhas aconteçam, Senhor, e, ó Deus, o Senhor opere o sobrenatural. Pai, que o Senhor opere o sobrenatural, enche as nossas casas de uma alegria imensa, enche as nossas casas, Deus, de amor, de paz, de longanimidade, de benignidade, de fidelidade, mansidão e domínio próprio. Pai, que o relacionamento seja trabalhado pelo Teu Espírito Santo nas nossas casas. Mas, Pai, na igreja, a Deus, no trabalho, onde quer que a gente ande, que nós sejamos testemunhas do Senhor. Mas nosso primeiro testemunho começa em casa. Porque é em casa que o nosso testemunho começa. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa com novidade de vida em Cristo Jesus. Como plural, que os maridos sejam sacerdotes nas casas, que as mulheres sejam auxiliadoras idôneas, e sejam mulheres sábias que edificam a casa no temor do Senhor, de acordo com a tua palavra. Que os filhos obedeçam aos pais, e os pais amem e respeitem seus filhos também. Pai, que haja na família um amor muito lindo que vem do Pai. Como nós
pessoas de fora, mas quantos testemunhos lindos